Fala, nação azulina! Que emoção poder trazer para vocês mais detalhes sobre a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro e o caminho que o Clube do Remo vai trilhar na elite do futebol nacional. Depois de anos de luta, o Leão Azul finalmente conhece seus adversários e as datas prováveis de cada rodada, e a expectativa não poderia ser maior. A Série A sempre traz desafios gigantes, mas também abre oportunidades incríveis para o Remo mostrar sua força, sua história e todo o potencial que carrega. A primeira coisa que a gente precisa observar é a sequência de jogos, porque começar bem é fundamental, ainda mais em um campeonato tão competitivo, onde cada ponto faz diferença. E antes mesmo de falar sobre os confrontos, vale destacar uma mudança importante nas regras de classificação para a Libertadores da América. A partir de 2026, os 4 primeiros colocados do Brasileirão mais o campeão da Copa do Brasil garantirão vaga direta na fase de grupos. O 5º colocado vai disputar a pré-Libertadores junto com o vice-campeão da Copa do Brasil, e caso o campeão do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil sejam o mesmo time, as vagas serão redistribuídas de acordo com a classificação do Brasileirão. Isso aumenta ainda mais a importância de cada ponto conquistado, porque a luta por uma vaga internacional passa a ser mais estratégica e exige consistência em todo o campeonato. O Clube do Remo, mesmo focado na permanência, precisa ficar atento a essas possibilidades, principalmente porque uma campanha sólida pode abrir portas para disputar uma Sul-Americana, e isso seria histórico para o clube. Agora, falando sobre a tabela, que finalmente foi divulgada pela CBF, o caminho do Remo na Série A começa fora de casa, em Salvador, contra o Vitória. A estreia deve acontecer entre 28 e 29 de janeiro, e já começa com um teste importante de resistência e concentração. Logo na segunda rodada, o Remo recebe o Mirassol em Belém, com a partida prevista para 4 ou 5 de fevereiro, coincidindo até com o aniversário do clube. É curioso notar que Vitória e Mirassol estiveram juntos com o Remo na Série C de 2022, e 4 anos depois, todos se reencontram na primeira divisão. Esse começo mostra como a trajetória do Leão Azul é de superação e como o clube evoluiu nos últimos anos. A terceira rodada coloca o Remo frente a frente com o Atlético Mineiro na Arena MRV, em Minas Gerais, nos dias 11 ou 12 de fevereiro. Um desafio complicado, mas que pode render bons pontos se o time entrar focado e com estratégia. Logo em seguida, na quarta rodada, o Remo visita o Internacional nos dias 25 ou 26 de fevereiro. Até o início de março, os jogos acontecem no meio de semana, por conta do calendário do Campeonato Paraense, que só libera os finais de semana até o dia 8 de março. Na quinta rodada, o Remo volta a jogar em Belém, desta vez contra o Fluminense, nos dias 11 ou 12 de março, logo após a pausa da data FIFA, quando a seleção brasileira fará amistosos preparatórios antes da Copa do Mundo. A sequência é intensa e mostra que a equipe terá que lidar com desafios fora e dentro de casa. Na sexta rodada, enfrenta o Coritiba entre 14 e 16 de março, depois viaja para enfrentar o atual campeão brasileiro, Flamengo, nos dias 18 ou 19. É jogo complicado, claro, mas sempre há margem para surpresas, principalmente se o Flamengo estiver envolvido em competições internacionais e precisando dividir forças. Logo na oitava rodada, o Remo recebe o Bahia em Belém entre 21 e 23 de março, e a sequência de viagens continua, mostrando que a preparação física e o planejamento estratégico serão determinantes para conquistar pontos importantes longe de casa. Do primeiro ao 10º jogo, o calendário exige muito do elenco, mas também apresenta oportunidades para pontuar contra equipes de força similar. Santos fora, Grêmio fora, Vasco no Magueirão, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Botafogo, Palmeiras, Chapecoense, Atlético Paranaense, São Paulo, Corinthians, todos os confrontos exigem atenção máxima e mostram que não existe jogo fácil na Série A. Cada partida precisa ser encarada como uma decisão de campeonato, e o Remo terá que se apoiar na força da torcida, na energia do Mangueirão e no espírito de superação que sempre marcou sua história. E falando em torcida, não tem como deixar de imaginar o que será ter 40 mil pessoas no Mangueirão vibrando a cada lance, apoiando o time do início ao fim, dificultando a vida dos adversários e fazendo o estádio ser uma verdadeira fortaleza. É esse tipo de energia que pode transformar partidas complicadas em momentos históricos. Por isso, começar bem a Série A é essencial.
Pontuar nas primeiras rodadas, mesmo contra adversários tradicionais, pode criar confiança para o restante do campeonato e abrir caminho para sonhos maiores, seja permanecer na elite, seja conquistar uma vaga internacional. O primeiro repar do calendário da Série A já chama atenção: Remo contra Palmeiras, entre 9 e 11 de maio. É um teste de resistência, habilidade e estratégia. Cada jogo precisa ser tratado como final, principalmente em Belém, onde o time pode fazer valer a força da casa. Além disso, é fundamental que o clube avance no planejamento, contrate o treinador ideal, monte um elenco competitivo e prepare o time para enfrentar adversários de altíssimo nível. Cada detalhe faz diferença, e o torcedor azulino sabe que a Série A exige foco total, inteligência tática e, acima de tudo, muita garra dentro de campo. E olhando para as primeiras rodadas, dá para começar a sonhar com bons resultados. Vitória e Mirassol são adversários que o Remo pode pontuar se entrar concentrado. Atlético e Internacional podem ser superados com estratégia e determinação, e jogos em casa contra Fluminense e outros times fortes são oportunidades de mostrar a força do Leão Azul. A chave está em não negociar pontos em Belém, dificultar ao máximo a vida dos adversários e transformar cada partida em um verdadeiro espetáculo para a torcida. Um Mangueirão cheio, a torcida apoiando sem parar, o time buscando cada bola, cada gol, cada ponto com intensidade máxima. Essa é a realidade que se aproxima, e a expectativa não poderia ser maior. A Série A do Brasileirão representa um novo capítulo na história do clube do Remo, e cada rodada será uma oportunidade de escrever momentos inesquecíveis, seja enfrentando grandes clubes, seja mostrando que a força do Leão Azul está pronta para enfrentar qualquer desafio. Depois da pausa para a Copa do Mundo, o clube do Remo retorna com força total, pronto para encarar a segunda metade do Campeonato Brasileiro. O primeiro desafio após o Mundial será nada menos que contra o Corinthians na Arena Neoquímica, nos dias 22 ou 23 de julho. É um confronto que promete fortes emoções e que pode mostrar muito sobre o potencial do Leão Azul para o restante do campeonato. Voltar a enfrentar um time tradicional como o Corinthians, depois de um período de treinamentos intensos e possíveis ajustes na equipe, será um teste de resistência e de maturidade do grupo. Na sequência, o Remo volta para Belém para enfrentar o Atlético Mineiro entre 8 e 10 de agosto. O confronto promete ser difícil, mas jogar diante da torcida pode fazer toda a diferença, transformando o Mangueirão em uma verdadeira fortaleza. No dia 15, 16 ou 17 de agosto, o Remo viaja para enfrentar o Internacional no Beira-Rio, um jogo tradicionalmente complicado, mas com chances de surpreender se a equipe entrar concentrada e determinada a pontuar. A cada rodada, o planejamento físico e tático será determinante, porque o calendário é apertado e os adversários vêm em sequência, exigindo que o elenco se mantenha focado e com o nível de intensidade sempre no máximo. Entre 22 e 24 de agosto, o Remo visita o Fluminense no Maracanã, outro desafio enorme, mas que traz a oportunidade de testar a capacidade do time contra uma equipe de ponta do Brasileirão. Depois, retorna a Belém para enfrentar Coritiba entre 29 e 31 de agosto, um jogo que pode servir para consolidar pontos importantes dentro de casa e recuperar fôlego para a sequência da competição. Entre 5 e 7 de setembro, o Leão Azul recebe o Flamengo no Mangueirão, um confronto que promete emoção do primeiro ao último minuto, porque o Flamengo é sempre um adversário de alto nível, mas jogar em Belém pode equilibrar as chances e colocar pressão sobre os visitantes. No dia 12, 13 ou 14 de setembro, o Remo visita o Bahia, e na rodada seguinte, entre 19 e 21 de setembro, enfrenta o Santos em Belém. Esses jogos mostram como o calendário vai apertando, e cada partida se torna uma decisão de campeonato. Depois, na 29ª rodada, entre 7 e 8 de outubro, o Remo recebe o Grêmio, e na 30ª rodada, viaja para enfrentar o Vasco da Gama entre 10 e 12 de outubro. A sequência é intensa, e cada deslocamento exige preparação mental e física, além de atenção estratégica para lidar com times que têm estilos de jogo diferentes e qualidades técnicas variadas. Entre 17 e 19 de outubro, o Remo recebe o Red Bull Bragantino, e na 32ª rodada, enfrenta o Cruzeiro no Mineirão entre 24 e 26 de outubro. A expectativa é alta, porque o clube tem a chance de somar pontos essenciais fora de casa e de se consolidar na tabela de classificação, garantindo, se possível,
uma posição confortável e abrindo espaço para sonhar com campanhas ainda mais ambiciosas. Entre 28 e 29 de outubro, o Remo volta a Belém para enfrentar o Botafogo, e nos dias 4 ou 5 de novembro, visita o Palmeiras, outro jogo de extrema importância para medir forças contra uma equipe tradicional da Série A. Na 35ª rodada, entre 18 e 19 de novembro, o Remo recebe a Chapecoense em Belém, e na 36ª, entre 21 e 23 de novembro, enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa. A penúltima rodada, entre 28 e 29 de novembro, coloca o Remo frente a frente com o São Paulo no Morumbi, e o campeonato se aproxima do desfecho, exigindo do time foco absoluto e capacidade de manter o desempenho em alto nível até o último minuto. Para fechar a Série A, no dia 2 de dezembro, o Remo enfrenta o Corinthians no Mangueirão, e essa partida promete ser histórica, com todo o clima de decisão, emoção e a chance de escrever mais um capítulo memorável na trajetória do clube. Cada confronto é uma pedreira, mas também uma oportunidade de mostrar a força do Leão Azul. O planejamento do clube, a montagem do elenco e a escolha do treinador serão cruciais para que a equipe possa enfrentar todos esses desafios. A Série A do Brasileirão não dá trégua, e a torcida sabe que cada ponto conquistado, cada vitória em casa, cada empate fora, é uma conquista valiosa para consolidar a permanência na elite. O Mangueirão será o palco de grandes batalhas, e cada torcedor azulino terá um papel fundamental, apoiando, empurrando o time, tornando cada jogo uma experiência inesquecível. Olhar para essa tabela e perceber a sequência de confrontos mostra o quanto o Remo precisa estar preparado, mas também revela a chance de sonhar. Vitória e Mirassol no início, confrontos contra times como Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo, Fluminense, Corinthians e Palmeiras, tudo isso exige estratégia, garra e inteligência dentro de campo. O planejamento não pode falhar, porque cada rodada representa mais do que 3 pontos, representa a chance de construir uma história, de mostrar que o Remo não apenas está na Série A, mas que veio para lutar, para competir, para brigar de igual para igual com qualquer adversário. E para o torcedor, cada jogo será uma experiência única. Imaginar 40 mil pessoas no Mangueirão, vibrando a cada lance, apoiando o time do início ao fim, criando pressão sobre os adversários e empurrando o Leão Azul para resultados importantes, é o tipo de cenário que faz a diferença. O time precisa entrar em campo com mentalidade vencedora, sabendo que não existe jogo fácil, que cada ponto conta e que a série exige intensidade máxima em cada minuto de jogo. Com foco, garra, planejamento e apoio da torcida, o clube do Remo tem tudo para escrever uma temporada marcante e mostrar que o espírito azulino é capaz de enfrentar qualquer desafio. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! O Baenão amanheceu diferente, com celulares vibrando sem parar e grupos de mensagem em ebulição. Um nome começou a circular com força de manchete não publicada, daqueles que ninguém confirma oficialmente, mas todo mundo jura ter ouvido de alguém lá de dentro. Léo Pelé. Sim, ele mesmo. O zagueiro conhecido pela imponência, pela saída de bola segura e pelo apelido que carrega peso histórico estaria muito próximo de vestir azul. A simples menção da possibilidade já foi suficiente para incendiar a imaginação do torcedor do Remo, que passou a tratar o assunto como algo entre o sonho e a iminência. O burburinho cresceu ao longo das horas, alimentado por detalhes soltos, conversas atravessadas e aquele silêncio estratégico que, no futebol, costuma dizer mais do que qualquer nota oficial. Leonardo Pinheiro da Conceição, atualmente ligado ao Atlético Paranaense, surgiria como um movimento ousado, daqueles que mudam o patamar de uma equipe e reposicionam o clube no cenário nacional. O apelido Léo Pelé, herdado pela semelhança física com o rei do futebol, só aumenta o impacto simbólico da possível chegada. Para muitos, seria mais do que um reforço, seria um recado claro de ambição. Nas redes sociais, a torcida enlouqueceu. Montagens começaram a aparecer, camisas virtuais foram vendidas em tom de brincadeira, enquanto perfis mais atentos tentavam decifrar cada pista, cada curtida suspeita, cada comentário enigmático. Ninguém crava, mas quase ninguém duvida. Há quem diga que as conversas avançaram, outros garantem que falta apenas ajustar detalhes. No meio disso tudo,
o Remo ganha protagonismo sem sequer ter anunciado nada. Se for apenas rumor, já cumpriu seu papel de agitar o ambiente e reacender esperanças. Se virar realidade, será daqueles capítulos que ficam marcados na memória do torcedor. Por enquanto, fica a expectativa no ar, densa e barulhenta, como o som de arquibancada cheia antes do apito inicial, quando tudo ainda é possível e a imaginação corre solta. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.